Alô, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que recebe sempre convidados especiais que se destacam em suas áreas de atuação. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que ele vai falar um pouquinho da sua carreira e também das oportunidades de negócio que ele está oferecendo, que é o Miguel Lins. Tudo bem, Miguel? Jefferson, boa tarde. Muito obrigado aqui pelo convite de estar hoje aqui com você. É uma honra, né? Eu agradeço muito e espero que a gente possa aqui passar uma boa mensagem aí para o teu público. Maravilha. Estava conversando aqui um pouquinho com o Miguel antes de começar a gravação e o Miguel tem uma curiosidade. Ele tem esse sotaque carioca, né? Torcedor do Fluminense, inclusive, mas ele é guatemalteco. Ele nasceu na Guatemala. Conta um pouquinho disso pra gente, Miguel. Então, Jefferson, na realidade, assim, meu pai foi diplomata, né? E abriu o consulado do Brasil em Munique. Minha mãe era alemã. E tem uma irmã que mora na Alemanha, outra que mora em Portugal, tem um irmão que mora no Rio de Janeiro. E meu pai depois foi transferido para Guatemala. Então, acabei nascendo na Guatemala, fiquei 4 anos. E aí vim para o Rio de Janeiro, morei 27 anos no Rio. E já moro aqui há 30 anos em São Paulo. Então, brinco que eu sou um paulista que fala carioca, né? É, maravilha. Torcedor do Fluminense também, Isso, né? com muito orgulho. Maravilha. Você tem uma irmã que mora em Portugal. Qual que é o nome da sua irmã? Chama Cristina. Olha, a Cristina pode acompanhar a entrevista do Miguel através da Connect TV Algarve, tá bom? Cristina, depois a gente manda o canal para você. E aí eu ia pedir também que você falasse com meu filho, chama Luiz Antônio, também mora em Portugal. Ô, Luiz, então, ó, você também pode assistir através da Connect TV Algarve, através da Roku, da Mel. Logo a gente passa para você o canal certinho. Ô, Miguel, vamos falar um pouquinho da sua vida profissional. Como é que você estudou, qual faculdade? Como é que você começou a se interessar pela área dos negócios? Então, eu, na realidade, quando saí do colégio alemão, eu queria ser advogado, porque a família do meu pai era de advogados e tudo. Passei na UFRJ, só que a UFRJ tinha entrado em greve, ficou 1 ano em greve. E um amigo do colégio falou: Miguel, vamos fazer economia na Cândido Mendes? Você me acompanha? Eu falei: tá bom. Aí fiz o vestibular, passei, né? E automaticamente, como o direito estava em greve, comecei a cursar e adorei economia. E comecei também a trabalhar, né? O presidente Antônio Carlos, que é presidente da fundação, da Funsex, na época já era presidente da Boa Vista Trading. Eu comecei lá como estagiário dentro da Trading, acabei me tornando diretor. Então, eu sempre, né, trabalhei e estudei, né? Terminando a faculdade, eu fiz um MBA no IBMEC, lá do Rio. E quando vim para São Paulo, acabei fazendo também um MBA na USP. Né? Maravilha. E aí tive também a grata felicidade de poder fazer um curso de extensão em Londres, sobre liderança, né, na London Business School. Que maravilha. Eu observo assim, né? Economia é um curso assim que todo mundo que faz economia se apaixona, né? Tem uma gama assim para atuar muito ampla, né? Você acha que era necessário o Brasil formar mais, não só economistas, mas profissionais das áreas de exatas? Tipo, a gente tem pouco engenheiro, a gente tem pouco economista, o pessoal quer muito, às vezes, as áreas de humanas. O que você acha disso? Então, Jefferson, eu estou totalmente alinhado com você, porque assim, com a inteligência artificial hoje, até na conversa aqui com você e com o Rogério, né, a gente estava falando sobre inteligência artificial. O mundo hoje, a tecnologia está numa velocidade gigantesca, né? E o Brasil precisa formar bons profissionais, e para isso tem que ter uma boa formação, né, de exatas, como você comentou. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu, como era diretor do Haitong, banco chinês, eu fui para a China e fui convidado para ir na Universidade de Pequim. E eles me mostraram lá um projeto que eles estavam desenvolvendo, né, de pesquisa e desenvolvimento, chamado 911, né, de monitoramento. E aí eu entendi como eles operavam. Assim, eles, na realidade, desenvolveram um produto, exportaram para vários países, inclusive para o Equador, aqui na América do Sul. E como eles fazem? Eles automaticamente, com essa geração de caixa que a própria universidade tem, eles abrem o capital dessa unidade, injetam dinheiro que volta para a universidade, que reinveste.
Entendi. Então, eu vejo aí para o Brasil, ou seja, uma oportunidade muito grande, que o brasileiro é muito criativo, muito inteligente, e como você colocou bem, quer dizer, falta engenheiro, né? E até estava vendo aí uma entrevista de um médico brasileiro que está em Harvard, e assim, você vê médicos, cientistas, todos morando lá fora, porque acaba o Brasil não investindo. E a gente precisa trazer essas mentes brilhantes para o Brasil para poder desenvolver. Com certeza. Inclusive, a própria área de TI, que é uma área assim quente, né? Hoje tem muita falta de mão de obra, né? Tem muita empresa que procura a Índia, né, para conseguir conseguir mão de obra qualificada, né? Exatamente. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho da sua história profissional. É, qual foi o caminho que você percorreu até ser sócio da Global Capital? Então, eu comecei, né, minha vida, minha carreira profissional no grupo Paula Machado, né, na Uhum. Boa Vista. O presidente Antônio Carlos, né, eu acabei trabalhando com ele 9 anos, né. Era uma trading muito ativa, que fazia desde a arbitragem financeira até atividades de comércio. E naquela época tinha também um benefício fiscal, que a trading pagava menos imposto, né. Uhum. E a Trane acabou se tornando a holding do Banco Boa Vista. Então, ela surgiu como departamento, acabou se tornando holding, teve uma notoriedade muito grande, né, em termos de operações. O Antônio Carlos acabou assumindo a diretoria internacional do Banco Fininvest, da família Antunes Maciel, e convidou para ser o diretor corporativo do banco. E aí a família acabou vendendo o Banco Fininvest para o Icatu. Uhum. Acabei vindo para São Paulo, me tornei diretor financeiro de uma empresa no setor agro. E 2 anos depois, acabei recebendo um convite para ingressar no Banco Brascan, quando o Mellon Bank, né, que é um banco americano, estava entrando no capital. Então, eles me convidaram para eu cuidar do American Desk, cuidar das multinacionais americanas aqui no Brasil, fazendo essas operações cross-border. Uhum. E depois um diretor do Banco Brascan acabou recebendo um convite para trabalhar no grupo português, no Banco Espírito Santo, e me indicou para o Ricardo Espírito Santo Silva, né, que era o presidente aqui no Brasil. Eu acabei me tornando diretor comercial do banco, né, fiquei 14 anos no banco. Era um banco que tinha uma presença global e que apoiava muito, ou seja, a internacionalização das empresas, né, e dentro das operações de fusões e aquisições, mercado de capitais, operações de tesouraria, asset management, wealth. Então, tinha um arcabouço muito interessante em termos de produtos. Quando o banco foi vendido, acabei ingressando na Global Capital, que é uma boutique de investimento. A gente tem uma aliança, por acaso, também com o Banco Americano, que é o PNC, Uhum. para financiamento de máquinas, equipamentos e aeronaves. Temos uma aliança também com uma empresa em Nova York para fazer operações de forfeit internacional, de comércio internacional. Estruturamos dívida em mercado de capitais e corporate banking. Temos uma segunda unidade, que é a área de fusões e aquisições. E temos uma terceira unidade, que é uma unidade que a gente chama de business development, que a gente representa algumas empresas multinacionais e nacionais, Uhum. entre as quais uma investida da BlackRock americana com a Siemens alemã chamada Brasol, que opera na área de Energy as a Service. Então, é Entendi. uma boutique que muito focada para fazer as operações customizadas para os clientes. Certo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, vou usar um exemplo assim, simples. Eu sou empresário. Aí eu tenho uma empresa X e eu tenho uma dívida. Aí eu posso procurar a Global para me ajudar a reestruturar essa dívida. Exatamente. Você foi num ponto crucial, ou seja, então a Global ela fica mandatada para fazer esse alongamento desse perfil, que a gente chama de liability management, né? Então, tomar a dívida nova, mais barata, mais longa, para poder adequar a estrutura de capital e nas Maravilha. diversas fontes. Entendi. Isso é um serviço muito bom, porque geralmente o empresário ele fica às vezes ele fica meio sem saber o que fazer, mas
vocês vêm com outro olhar, vêm com expertise e conseguem fazer esse trabalho. Eu vi também que vocês têm a questão da gestão estratégica, fusões e aquisição. Como é que funciona isso? Vocês prospectam um cliente, ou o cliente vem até vocês para fazer fusão ou aquisição? Então, na realidade, esse ponto também é super importante que você está colocando. A Globo, ela opera em duas vias. Logicamente, a gente prospectando clientes, né? E mostrando, ou seja, essa parte estratégica de crescimento das empresas. A gente tem uma aliança também com uma empresa de Ribeirão Preto, que nasceu de um núcleo da Universidade de São Paulo, chamada Inepad. E a Inepad faz um processo de governança corporativa para as empresas familiares, né? Certo. E muitas vezes a Globo participa do conselho consultivo dessas empresas, vendo a parte estratégica, que tem um link com fusões e aquisições, e uma parte de estrutura de capital, que tem um link com, né, estruturação de dívida, né, para as empresas, né? Então, acaba gerando aí uma sinergia super interessante. Entendi. E a gente também faz operações cross-border. Então, tem muitas boutiques internacionais que nos procuram. Às vezes, eles têm mandato de venda de empresas internacionais. Pode ser super interessante para o empresário brasileiro se internacionalizar. E nós também temos mandatos de empresas brasileiras, onde eles estão trazendo também investidores internacionais para essas operações. Ah, entendi. Então, vocês conseguem, ao mesmo tempo, internacionalizar um produto brasileiro e também trazer capital de fora para investir nesse produto. Exatamente. Muito bem. Agora, a gente está falando muito do setor privado, mas vocês também trabalham com o setor público, vocês também conseguem... Eu vi que você falou de parceria com a USP e tal. Como é que funciona isso? Então, assim, nós, na Global, o foco principal dela é o setor privado, né? Certo. Onde a gente vê, né, essa parceria, né, muito interessante são também com entidades, né, universitárias que operam com startups. A gente tem um braço dentro da Globo que cuida de startups também, como você estava falando da tecnologia. A gente acredita muito em tecnologia e a tecnologia ela é transformacional. Então, nós precisamos estar também envolvidas, né, dentro da Globo nessa interface, na parte de tecnologia, né? Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho da fundação, da Funsex. O que é a Funsex? Explica para o nosso telespectador. Então, a Fundação é um think tank focado em comércio exterior. Ano que vem faz 50 anos de existência. O presidente Antônio Carlos da Silveira Pinheiro assumiu a presidência no mandato tampão em novembro de 2019. E aí você imagina, Jefferson, a gente entrou, tinha Natal, Ano Novo, Carnaval, pandemia, né? Muito bom. Então foi super desafiador. E aí o presidente, né, falou: Miguel, nós não podemos ficar parados, né? E o primeiro movimento que nós fizemos foi fazer a reforma do estatuto da fundação para torná-la um estatuto moderno, né? Certo. E aí o Ricardo Carr, que faz muito reestruturação de empresa, né, e faz planejamento estratégico, nos apoiou também na fundação para a gente rever o planejamento estratégico da fundação. E nesse planejamento a gente definiu 3 grandes áreas, né, de apoio, né? A primeira é a internacionalização, e a fundação foi convidada para assumir a vice-presidência da Confederação Empresarial dos Países de Língua Portuguesa, da CSCPLP. Com isso, nós montamos um escritório na Europa, em Portugal, porque Portugal é estratégico nesse movimento para fazer essa interface entre Brasil, Europa, África e Ásia através de Macau. Certo. Né? E apoiando nas duas vertentes, tanto o empresário brasileiro que queira ir para o exterior, como também o empresário estrangeiro que queira vir para o Brasil. Né? Então, nesse movimento, a Fundação tem apoiado não só empresas, mas entidades e governos estaduais e tudo nesse processo. A segunda área onde a Fundação é muito forte é na área de consultoria. Então, ela tem o maior banco de dados de comércio exterior, chamado Funsex Data. Né? E como ela foi fundada, né, ou seja, pelo Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, o Itaú, né, o Santander, Vale, IRB, Petrobras e Banco Central, esse banco de dados é usado pelo mercado como um todo. Né? Certo.
Então, tem uma relevância muito grande, né, em termos de liderança, né? Logicamente, ele permite também dar substância às consultorias que a Fundação faz, né? Uhum. A terceira área que a gente atua é na área de educação e comércio exterior. E essa parte é uma área também que tem uma relevância grande, né? Nessa parte de educação. E temos uma revista chamada Revista Brasileira de Comércio Exterior, uma revista com tiragem trimestral, com termos técnicos, né? Assuntos técnicos de comércio exterior. Então, vai desde a parte tributária, logística, câmbio e outros temas envolvidos, né? Então, ela é muito reconhecida no mercado. Ela tem hoje mais de 6 mil leads, né? Uhum. E então, nesse sentido, tem uma abrangência também no mercado internacional, né? E temos uma área de eventos, que a Fundação ela opera muito, né? Ou seja, para as empresas e para as entidades, né? Uhum. Fizemos você falou em tecnologia, fizemos um evento grande na área de transformação digital, né? Para um grande grupo, né? E temos uma atividade também social. O Padre Omar, ou seja, é o presidente dessa ação social, ele é o responsável pelo Cristo Redentor, né? Sim. Na coroaria, né? E temos também a Funsex Cultural, né? E aí ficamos muito felizes porque nós criamos, ou seja, aqui com o nosso diretor em São Paulo, João Carlos, a orquestra, né, sinfônica da Funsex, que tem também um trabalho para as crianças carentes de educação musical. Muito então, bom. tem uma abrangência muito interessante, né? E a Fundação acabou também se internacionalizando, né? E aí o João acabou assumindo mais uma responsabilidade. Nós montamos um escritório no Uruguai para fazer também um apoio aqui na América do Sul, né? Uhum. Para os empresários. O Uruguai é um país super estável, né? Sim. E traz uma série de soluções. Então, a Funsex realmente está à disposição do empresário, da entidade, né? Nós temos um conselho superior com 35 presidentes, que é um conselho consultivo, então participa o presidente da Confederação Nacional da Indústria, com as federações Fiesp, Fijan, da CNC, Uhum. com as FEComércio, participa o SEBRAE. A Apex nasceu de um trabalho que a Fundação fez a pedido do SEBRAE. Ah, que E bacana. participa também no nosso Conselho Superior, que a gente fica muito honrado, né? E tem também entidades privadas, como o Banco Bradesco, como o Huawei, como a Apivida, Uhum. entre outros, dentro desse conselho. Entendi. São essas entidades privadas que subsidiam as atividades da Funsex? Sim, a fundação ela vive, né, ou seja, da prestação de serviço que ela faz, né, Uhum. e vive também de uma taxa anual que os instituidores e mantenedores contribuem para a fundação. Ela é uma entidade privada, Uhum. sem fins lucrativos, mas visando o resultado. Ou Ah, seja, ela sim. não distribui o resultado, ela precisa gerar o resultado para poder fazer o reinvestimento, né? Entendi. E dentro da Funsex, como é que vocês escolhem, por exemplo, vocês escolhem uma área de atuação X, que nem você falou, tecnologia. Ah, está precisando de desenvolver essa área, nós vamos trabalhar nela. Ah, tem uma empresa que a gente pode aqui trabalhar. Como é que funciona a seleção dos projetos? Então, nós funcionamos da seguinte forma. Vou dar um exemplo aqui. A Apex fez uma licitação Uhum. para levar startups brasileiras para o Web Summit em Portugal. Certo. E a Fundação ganhou essa licitação e fez todo um trabalho de matchmaking lá em Portugal. Uhum. Então, nós somos super abertos de entender a necessidade, né, do nosso mandatário, né, ou seja, que efetivamente nos apresenta qual é a demanda dele, Uhum. e nós fazemos um trabalho customizado. Né? Entendi. Então, nessa área de transformação digital, é uma área que a Huawei, por exemplo, é uma das empresas líderes. Então, a gente também tem apoiado muito, né, nesse sentido. Então, a fundação ela está aberta ao empresário para que ele apresente as suas necessidades e que a fundação possa atender essa necessidade. Maravilha. Para entrar em contato com a Funsex, qual que é o caminho? O contato, assim, temos algumas alternativas. O primeiro, nós temos uma base no Rio de Janeiro, que é o Head Office, e, logicamente, todo o time está à disposição.
Eu, aqui como vice-presidente da Fundação, estou baseado em São Paulo, então podem contar comigo. O João Carlos, nosso diretor comercial aqui em São Paulo, também está à disposição. Temos também um diretor em Minas Gerais, que é o Cláudio Mota, né? Então, nós vamos divulgar aqui todos os canais digitais, né, da Fundação, para que a pessoa que está nos assistindo possa entrar em contato e vai ter um tratamento diferenciado, principalmente aqui com a Connect TV, porque o lema de vocês me impressionou muito, né, porque é o tema da conexão. Sim. E a Fundação, na realidade, segue o lema de vocês. A gente quer poder fazer essa conexão de forma organizada, estruturada. Então, eu vejo aqui uma sinergia muito grande entre Connect TV e Fundação. Maravilha, com certeza. E para entrar em contato também com a Global Capital, como é que faz? Com a Global Capital também eu vou deixar os contatos da Global aqui com vocês. Podem também me acessar, vou deixar meu celular, meu e-mail, e aí tem todo o time da Global que pode atender também o empresário. A produção falou para mim que você trouxe um vídeo para nós, né? Então, eu trouxe um pequeno vídeo aqui da Fundação, né? Eu ficaria muito feliz se a gente pudesse apresentar um vídeo curto, mas bem elucidativo da história da Fundação. Vamos sim. Acompanhe agora, então, esse vídeo da Funsex. O mundo está cada vez mais integrado e conectado, com um livre comércio a cada dia mais intenso, estabelecendo novos elos e parcerias ao redor do mundo. Nesse contexto, a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, FUNSEX, se coloca como uma instituição de caráter técnico, sem fins lucrativos, que tem como principais objetivos o desenvolvimento de atividades de pesquisa, a elaboração de estudos, a formação de pessoal, a divulgação e disseminação de informações, e a prestação de serviços de assistência técnica no campo de comércio exterior. Desde 1976, a FUNSEX ajuda o Brasil a expandir suas fronteiras, elaborando pesquisas e propondo políticas públicas e privadas que defendam o mercado interno e estimulem a inserção competitiva de nossos produtos e serviços no mercado internacional. Em 2022, a FUNSEX Europa lança 3 representações em Portugal, nas cidades de Lisboa, Cascais e Braga, para apoiar o desenvolvimento do comércio exterior nacional e as empresas europeias que pretendam ingressar no mercado brasileiro. Oh, muito bacana esse vídeo, hein? Parabéns para vocês, viu? Poxa, muito obrigado, Jefferson. Fico muito contente que você tenha gostado. Espero que também as pessoas que estejam nos assistindo tenham uma boa impressão. Muito bem, agora olha ali para aquela câmera e dá o recado final dessa entrevista. Queria agradecer a todos, novamente ratificar que a Fundação está a dispor de todos. Por favor, entre em contato conosco, que nós vamos dar todo o apoio, ou seja, ao empresário, às entidades nessa atividade de comércio exterior. E na Global Capital, como boutique de investimento, também estamos à disposição nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado. Contem conosco. Jefferson, muito obrigado. Eu que agradeço. E foi um prazer poder estar aqui com vocês na Connect TV. Imagina, o prazer é nosso. Valeu. Muito sorte para o seu Fluminense. Obrigado. Isso vamos precisar, né? Você sabe que o Nelson Rodrigues dizia o seguinte, que o Fluminense é inenarrável. Puxa vida. Nelson Rodrigues, grande dramaturgo e grande tricolor, né? Exatamente. Ele falava também que tricolor só tem um, que o resto é time de 3 cores, né? Vocês lembram dessa, né? Mas na realidade nós somos primos de vários, né? Então tá bom. Obrigado. E é isso aí. Semana que vem nós voltamos com mais um convidado especial. Continue conectado com a gente.